Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, e você participa do programa através do telefone 35720760, o WhatsApp 998080819 e o e-mail programa encontrocomajustiça@gmail.com. Estávamos falando aqui sobre avanços e retrocessos do Estatuto da Criança e Adolescente. Alguns avanços, por exemplo, o desembargador Damasceno reduziu muito o número de mortalidade infantil, reduziu também o número de crianças exploradas no trabalho infantil, graças a essa atuação desse sistema de garantia de direito, dessa rede de proteção criada pelos conselhos tutelares, os conselhos de direitos. Mas tem o outro lado da moeda, as pessoas querem prender a juventude brasileira negra, e o senhor está com dados aí recentes da Anistia Internacional falando que não só prender, mas também matar, não é isso? Essa semana, a Anistia Internacional editou um relatório sobre essa violência no Rio de Janeiro, falando dos homicídios cometidos pela Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro. O título desse relatório é "Você Matou o Meu Filho". E nesse relatório, o que temos é que essas pessoas mortas pela polícia, 99,5% são homens. Apenas 0,5% é mulher. 79 por meio são negros. E 75% são jovens. Isso é algo paradigmático. Então apenas 21%, já é muito, 21% são mulheres e apenas 1/4 é pessoa na idade adulta. Apenas 25% de pessoas de idade adulta. 75% são jovens. Então, jovens e negros estão com quase 80% destes homicídios praticados pela polícia. E aí tem uma questão que não é só a questão da negritude. É a questão da vulnerabilidade a que foi relegada a população negra no Brasil após a abolição da escravatura. Historicamente. Até a abolição da escravatura, era um crime muito grave matar um negro. Porque ele era propriedade, o senhor dele ia reclamar. É crime de dano. Era um crime seríssimo. Dano outra coisa. Era um crime seríssimo, porque era parte do patrimônio do seu senhor. Mas num dado momento, o Estado brasileiro tirou essas pessoas dessa situação de redução à escravidão, de transformação dessas pessoas em coisas, e transformou-os em nada. E eu tenho documentos de ex-escravos que foram expulsos das fazendas onde viviam, com o apoio do judiciário. É interessante que o coronel vai lá e pede ao judiciário que tire ele usa um termo, ao invés de dizer ex-escravos, ele diz ex-libertos, nesse documento, e expulsa esses para tirá-los de lá, porque eles não me são mais úteis. Para onde foram? É essa questão de vulnerabilidade, essa questão de vulnerabilidade, que essas pessoas foram relegadas, e que estes dados demonstram o que a nossa sociedade está fazendo com essa parcela vulnerável, sobretudo dos jovens que estão sendo mortos cotidianamente. E essa semana também nós tivemos 11 mães, as mães de Acari, chorando há 25 anos o desaparecimento, a morte dos seus filhos, e infelizmente a justiça não deu resposta a essas famílias. Até hoje ninguém foi responsabilizado pela morte de 11 jovens numa favela de Acari, a conhecida chacina de Acari. As mães choram até hoje e o judiciário não deu resposta. Nós temos uma novidade aqui, desembargador Rogério. Agora nós temos um repórter na rua, Silvio Augusto, está na linha aí e vai fazer uma pergunta aqui para a mesa. Silvio Augusto, bom dia, Silvio. Bom dia, doutor Ciro Darlan, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Silvio? Para quem você está entrevistando aí, quem é o cidadão que você está entrevistando? Eu estou aqui dentro de uma instituição que é conhecida de todos, a Pestalozzi. E na saída aqui eu encontrei uma ouvinte que, por sinal, hoje tomou conhecimento do seu programa e ela gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, seu nome? Meu nome é Miriam Quintanilha Carvalho. E qual é a pergunta que você gostaria de fazer ao programa? Primeiramente, bom dia, Bom dia. Eu gostaria de saber se uma pessoa que sofre um acidente na rua, como aconteceu comigo, eu gostaria de saber sobre o processo, porque eu entrei com processo na justiça. Mas que tipo de acidente? Eu caí num buraco. Olha aqui, a conservação da calçada, o que foi? Um tampa de bueiro. Um buraco na calçada, perto do ponto de táxi aqui em Itaboraí.
Eu gostaria de saber sobre o meu processo, porque eu entrei na justiça, mas eu já sofri acidente tem 1 ano e 8 meses e até hoje eu não consegui nada. Mas teve audiência? Para esclarecer, doutor Ciro, ainda não teve audiência, permita-me interrompê-la. Ainda não teve audiência, o número do processo, depois eu passo para a sua produção, a situação tramita ainda na justiça. Mas como são muitas pessoas, doutor Ciro Dalan, que gostariam de participar, eu pedi licença aqui à direção da Pestalozzi para fazer a pergunta, então eu vou passar depois para a sua assessoria para dar informações a essa ouvinte, pode ser? Obrigado, Silvio. Nós vamos responder aqui através do desembargador Damasceno, do consumidor. Ele vai dar orientação. Naturalmente, se já há um processo, nós não vamos poder nos manifestar sobre o mérito da causa, mas da orientação. O processo deve ter sido promovido contra a prefeitura da cidade, não é verdade? Sim, senhor. Então o desembargador Damasceno vai dar aqui as orientações, mas como disse, ele vai falar sempre em tese, que ele não pode entrar no mérito da questão. Mas, Silvio, numa situação destas, efetivamente existe a possibilidade da reparação civil, né? Essa é uma ação, está 1 ano e pouco na justiça, não é de admirar, né, que ainda não tenha sido julgado, é mais ou menos normal, ainda mais Itaboraí, que é uma cidade, né, com um volume grande de processo, né, e poucos juízes. Agora me passa o número depois e fica com o contato, pega o contato, né, da nossa ouvinte, porque eu posso entrar no site do tribunal e dizer a ela pelo menos o andamento deste processo e ensiná-la a acompanhar esse processo para ela própria saber o andamento que está sendo dado, tá bom? Obrigado, Silvio Augusto, é um prazer muito grande aí. Senhor, obrigado, Silvio Augusto, para o programa Enquanto Vai Notícia. Ela quer agradecer, doutor Ciro. O que seria, agora uma pergunta aqui da Márcia do Leme, para a nossa convidada Cleise Moreira, psicóloga Cleise Moreira. Ela pergunta: o que seria uma solução viável para os adolescentes que estão fazendo uso de drogas? Existe algum programa de tratamento, algum programa oficial, algum encaminhamento para essas vítimas das drogas? Então, nessa área a gente tem um avanço e tem um desafio, justamente na questão relacionada tanto à área da saúde. A gente tem aí a implementação do Sistema Único de Saúde, do SUS, né? Já na sua perspectiva da descentralização, da municipalização, com a criação de CAPS, Centros de Atendimento Psicossocial para a Infância, para o uso de álcool e drogas também. Então, nessa perspectiva, a gente teria os CAPS-AD. Agora, qual é o desafio, né? O desafio é que, por ser adolescente, essa questão do CAPS-AD fica comprometida, porque o adolescente em situação de uso de drogas, uso, abuso, dependência, ele fica no meio do caminho, né? Porque você tem o CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial para Crianças e Adolescentes, mas que ainda falta o recorte do uso de drogas. E aí você tem o CAPS-AD, que é o específico para usuários de drogas, mas não tem ali o recorte da adolescência. Então, esse é um desafio ainda, mas é uma referência, né? As pessoas que possuem adolescentes, e às vezes até mesmo crianças nessa situação, devem se reportar ao CAPSI, né, nos Centros de Atenção Psicossocial. Onde eles estão localizados, esses CAPSIs? Existem em vários bairros? Existem em todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro existem CAPSI, né? São referências. A pessoa que tiver uma dúvida, ela pode se dirigir a uma clínica da família, e lá ali na clínica da família eles vão estar orientando e referenciando para o CAPSI. O outro desafio é que a questão das drogas, né, tem uma questão do desejo e de uma necessidade muito grande de articular do apoio da família e da comunidade. Então isso traz um complicador maior, além também da questão da organização, né, de tráfico, que às vezes a própria comunidade está sofrendo aquela influência. Então a gente acaba entrando numa questão social, porque aí o aparato, né, o sistema de garantia de direitos, no caso do adolescente, ele teria que dar uma resposta, muitas vezes retirando aquele menino daquela região, né, por conta do uso. Ele cria dívidas,
e aí então ele passa a ser ameaçado e pressionado para continuar na organização ali do tráfico, e muitas vezes o recurso seria o PPCAM, ou seja, o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, e que também é ainda um grande desafio por conta da estrutura que ele requer, né? Um financiamento, um apoio realmente financeiro que o Estado precisa dar para as famílias, porque requer muitas das vezes a mudança de local, né, para crianças e adolescentes em situação de ameaça de morte, ou testemunhas, no caso do Provita, precisa ter uma estrutura. E aí também não é só financeira, é uma estrutura psicossocial que a rede de atendimento precisa responder juntamente com o Conselho Tutelar e também o Judiciário e o próprio Ministério Público. Existe um órgão gestor do programa para estar fazendo esse monitoramento desses meninos que estão em programas assim. A senhora, respondendo essa pergunta, colocou aí para os nossos ouvintes uma série de situação de violência, em que as crianças são as maiores vítimas. Isso tudo tem como fundamento o proibicionismo, né? A política de proibição de venda de drogas sem controle governamental. Qual é a oposição da senhora como psicóloga com relação ao proibicionismo? É contra o proibicionismo? É a favor da legalização ou do controle do comércio de drogas para que nós possamos dar uma atenção melhor às vítimas das drogas, aos usuários? Qual é a posição da senhora como psicóloga? Assim, é uma pergunta bastante desafiadora, né, para começar. Mas os psicólogos têm posição melhor do que os psiquiatras nessa questão, hein? Do que os juízes mesmo. A questão, assim, é porque a gente, às vezes, quando entra nessa matéria, a gente tem a tendência de começar a querer comparar com realidades de outros países. E eu sempre acho isso muito... acho que a gente precisa ter uma cautela nessas comparações, né? Então, assim, eu acho que regularizar uma política de atenção à questão das drogas, né? Do ponto de vista da regularização do comércio, talvez seja uma solução. Agora, a gente precisa ter uma infraestrutura necessária que dê conta disso. E a gente hoje não tem a infraestrutura necessária para a garantia dos direitos fundamentais, né? O direito à saúde, à educação, assistência social. A gente tem aí os índices, os avanços no Estatuto da Criança e do Adolescente, que dizem que a gente diminuiu a taxa de analfabetismo, o índice de mortalidade materna, de mortalidade infantil, de mortalidade na infância, ok. Mas e a qualidade desses serviços? Então, hoje a gente tem um maior número de pessoas sendo atendidas pela rede pública em todas as suas esferas, sem dúvida, mas a qualidade ainda fica muito aquém. Então, a sociedade ela precisa estar preparada para lidar com essa questão de uma forma afirmativa, né? Reconhecer qual é o papel da droga na sociedade. Porque droga a gente tem o tempo todo. Açúcar, eu acho que essa é a primeira questão, questão, droga, né? Coca-Cola é droga, né? Remédio de café é droga. Então, a gente está falando aqui de instrumentos, digamos, de estratégias que o sujeito, a pessoa, acaba se utilizando para dar conta de outras questões psíquicas, emocionais, muitas das vezes. Qual é a origem dessa? Né? Então, a gente se torna um adicto do açúcar. Por exemplo, eu fui trabalhar uma época num programa de atenção a adolescentes em situação de drogas que a prefeitura estava implantando, e então me descobri adicta ao açúcar e fui tentar sair desse negócio. Eu comecei a perceber que toda vez que eu tinha alguma dificuldade eu comia um docinho, e eu comecei a prestar atenção porque no programa isso era uma estratégia para que o menino de repente, para superar a saída da dependência, né, da cocaína, por exemplo, uma bala, uma fofura, inclusive o biscoito fofura. A defesa compensatória, ela é irresistível. Pois é. Irresistível. É o princípio do uso da droga. Mas toda a sociedade, ela conviveu com as drogas. Toda a sociedade. Né? É histórico, né? É histórico. Na tradição, né, cristã, né, o primeiro milagre que Cristo fez foi fazer droga, foi transformar água em vinho. Depois ele foi cuidar de outras coisas menos importantes, ressuscitar morto, né, curar os doentes, mas a primeira coisa que ele fez, e ainda adolescente, assim, né, com 12 anos, né, foi transformar água em droga.
Só que estava ligado a celebrações, a rituais, né, religiosos. Indígenas também, exatamente, né? A rituais e celebrações familiares. Né? A nossa sociedade, que é uma sociedade que tem produzido a insanidade, que tem produzido a infelicidade, é que tem levado a esse consumo individualizado de droga, né? Que é incomum na história. Né, o que está acontecendo no presente momento. Essa busca individualizada, né, da droga. Né? E aí tem esse problema aí, que a questão talvez não esteja na droga, mas no antecedente, o que leva as pessoas, exatamente, né, a buscar a droga. É dessa falta, né, que eu estava colocando, né? Doutora Cleide, tem uma pergunta muito interessante da ouvinte Elizabeth Gomes. Obrigado, Elizabeth, pela sua participação. Ela quer saber assim, qual é o método de triagem para um adolescente ser atendido pela CAPS? Então, aí eu ia justamente falar um pouco sobre isso, né? Tem uma questão que passa pelo desejo, né, de participar e de deixar a questão do uso de drogas. E por isso a necessidade do apoio da família. E a política hoje, ela tá centrada numa não medicalização, né? E numa interdisciplinaridade, ou seja, num primeiro momento, o adolescente, quando chega no serviço do CAPSI, ele é atendido por psicólogo, por assistente social e também por um psiquiatra conjuntamente. Eles fazem ali uma observação. Esse momento, ele não se reduz a um primeiro momento, né? É feito aí 2, 3 encontros, até se avaliar de fato qual é a necessidade desse adolescente, como é que ele pode ser assistido, bem como a sua família. Então, não é exatamente uma triagem, quero dizer assim, mas é uma forma de acolhimento, na perspectiva do que foi chamado de clínica ampliada, né? Para estar dando conta essa percepção da vontade, porque o segredo do tratamento é a vontade do usuário de droga. Eu não colocaria nessa esfera da vontade, não. Não é uma vontade, é um desejo, ou seja, ele precisa passar por uma questão, digamos, interna, né? E consciente que ele realmente quer. Não basta só ele falar. Muitas vezes ele fala. Mas então vamos traduzir para o ouvinte o seguinte, que o desejo seria uma vontade superdimensionada. Mas qual é a diferença entre desejo e vontade? E ela vai responder logo depois do nosso intervalo, porque o Tribunal de Justiça está promovendo essa semana uma campanha chamada Paz em Casa e já realizou quase 900 audiências na questão da violência contra a mulher. Olha, por mais que a gente peça, homem continua batendo em mulher. Mulher é para amar e não para ser agredida. E nem possuída, né? E nem possuída. Isso é interessante, que as pessoas ainda falam minha mulher, meu marido, como se fosse posse, né? Vamos ao intervalo.